Fala, galera, tranquilo? Vamos para a nossa terceira aulinha da Era Vargas. Essa já é a terceira, a penúltima. Vocês devem lembrar, eu vou dividir, ou na verdade já dividi a Era Vargas em quatro aulinhas. Essa é a terceira. Recapitulando, a primeira, eu mostrei Vargas chegando ao poder por meio da Revolução de 30. Eu expliquei todo o processo de Vargas até chegar à presidência do Brasil por meio de um golpe, a tal da Revolução de 30. Quem perdeu essa aula, eu vou colocar aí o link na descrição da aula 1. A aula 2, eu mostrei para vocês as fases da Era Vargas, as três fases, e falei tudo o que você precisava da primeira fase, chamado governo provisório. Quem perdeu, eu também vou colocar aí, o link na descrição da aula 2. E a aula 3, vamos falar justamente da segunda fase da Era Vargas. Professor, eu não lembro. Vocês vão lembrar agora. Estou aqui para isso. Talvez das quatro aulas, essa seja a que tenha um tempo maior. Não, professor, felizmente. Eu tenho muitas informações para trazer na aula de hoje. Por isso que, provavelmente, das quatro aulas, essa é que vai ter a duração maior. Beleza? Presta atenção, que eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto de vocês aqui na minha presença. E aí, para quem não lembra, lá na segunda aula eu mostrei justamente a divisão da Era Vargas. Deixei bem claro que a Era Vargas ela é dividida em três fases. A primeira fase ficou conhecido como governo provisório. Começa em 1930 e vai até 1934. Lembrando, já disse isso inúmeras vezes, vocês não são obrigados a decorar essa data. O governo provisório já foi. Estudamos o governo provisório na aula passada. E aí, a segunda fase do governo Vargas será justamente o governo constitucional. Governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, que é justamente o tema da aula de hoje. Hoje, eu vou mostrar tudo o que você precisa saber do governo constitucional. E a terceira fase da Era Vargas, que é o que vamos estudar na próxima aula, é justamente o Estado Novo. O Estado Novo, que começa em 1937 e vai até 1945. Então, está aí as três fases da Era Vargas. Já estudamos o governo provisório. Hoje, o tema da nossa aula é justamente governo constitucional, ou seja, a segunda fase da Era Vargas. Vou passar, hoje eu não posso perder tempo, não. Tem muita informação para vocês. E aí, professor, o que é que eu preciso saber do governo constitucional? Vamos lá, devagarzinho, para ver tudo que for necessário. As primeiras informações estão aí. Vargas, ele tinha uma promessa. Eu até já falei dessa promessa no vídeo da aula passada. Qual era a promessa? Vargas, ele deu um golpe. Ele não ganhou a eleição. Ele tinha uma promessa de que iria fazer uma nova eleição. Vocês devem lembrar que Vargas disputou a eleição presidencial em 1930 e perdeu. Mesmo assim, ele assumiu por meio de um golpe. Esse golpe ficou conhecido como a Revolução de 30. Vargas, quando ele assume a presidência, ele faz essa promessa: eu estou no poder de forma provisória.
só enquanto é feita uma nova eleição. Então, Vargas tinha aí essa promessa. Qual é o problema? É político. Prometeu e não cumpriu. Vargas não fez a eleição. E aí, professor, o que foi que ele fez? Ao invés de uma eleição, ele criou, foi uma nova Constituição. Para quem não lembra, Constituição é um conjunto de leis que vai reger o país. Então, Vargas cria aí novas leis, uma nova Constituição para o Brasil, a chamada Constituição de 1934. Então, Vargas, ao invés de criar uma eleição, ele criou, foi uma nova Constituição. E como foi isso? Vargas, ao criar essa Constituição, ele garante que o presidente, para ser presidente, tem que ser eleito de forma direta. É o que acontece hoje. O que é uma eleição direta? Por meio do voto. Então, o presidente que conseguir o maior número de votos, ele vira o atual presidente do país. Tranquilo, né? No entanto, essa Constituição, ela garante que o primeiro presidente dessa Constituição seria eleito de forma indireta. O que é ser eleito de forma indireta? Ele seria nomeado, não seria pelo voto da população. Eles iam fazer um colégio eleitoral e aí essas pessoas iam decidir quem era o próximo presidente. E adivinha, Vargas fez com seus amigos esse colégio eleitoral e adivinha quem eles escolheram para ser o próximo presidente? Vargas. Por isso que essa segunda fase é chamada de governo constitucional, porque Vargas, ele agora está na presidência de acordo com a Constituição que ele criou. Lembrando, ele não foi eleito pelo voto da população, ele foi eleito de forma indireta, por meio de uma nomeação. O colégio eleitoral, os amiguinhos de Vargas, o nomeou para ser o presidente. Isso aí é uma jogada de mestres. Isso aí é o que chamamos de manobra política. Vargas foi muito inteligente. Por quê? Porque lá no governo provisório, Vargas está de forma ilegal na presidência. Vargas, ele chega lá no governo provisório de forma ilegal, ele não venceu a eleição. Ele está contra a Constituição do Brasil naquele momento. Com o governo constitucional, Vargas, ele vai garantir um governo legal. Ele agora está na presidência de acordo com as leis do país. Então, ele está aí de forma legal. Foi muito inteligente lá no governo provisório e legal, porque ele está contra a Constituição, que fala que o presidente, para ser presidente, tem que vencer a eleição. Ele não venceu. Já no governo constitucional, com a Constituição que ele criou, o primeiro presidente não seria eleito pelo voto, e sim nomeado pelo colégio eleitoral. E Vargas foi escolhido para ser esse presidente. Então, ele agora está de forma legal. Uma manobra política brilhante da era Vargas. Lembrando, Vargas criou essa Constituição porque ele estava sendo pressionado, principalmente pelos paulistas. Lembrando que os paulistas pressionaram muito Vargas e não aceitava esse governo, até porque quem deveria estar no poder eram as elites paulistas. Mas Vargas, por meio de um golpe, tomou o poder dessa galera. E aí, vocês devem lembrar que os paulistas, inclusive, fizeram a tal da Revolução Constitucionalista.
Revolução Constitucionalista ou Revolução de 1932. Então, lá em São Paulo, eu expliquei isso já no vídeo da aula passada, acontece aí essa revolução contra o governo de Vargas. E aí a galera quer criar uma nova Constituição, quer derrubar Vargas. Aí Vargas, ó, tá aí, ó. Vocês não queriam uma nova Constituição? Criei a Constituição que vocês tanto queriam, essa nova Constituição. Eu só não vou dar o gosto de sair do poder. Tranquilo? Beleza? De boa, né? Então tá aí o início do chamado governo constitucional. Professor, o que é que eu tenho que saber mais desse governo? Óbvio, precisamos estudar um pouquinho a tal da Constituição. Quais são os principais pontos dessa Constituição? Eu vou enumerar poucos, eu vou mostrar só aqueles que mais aparecem em provas. Tanto faz ser prova de escola, de vestibular, de concurso. Vou mostrar aqui os principais pontos dessa Constituição. Primeiro, você deve lembrar que essa Constituição foi promovida por Vargas. Essa Constituição ela é promovida aí na era Vargas, mais precisamente no chamado governo constitucional. Então, está aí a informação básica, né? Saber quem foi o responsável por fazer essa Constituição e qual foi a fase da história do Brasil que essa Constituição foi feita. A era Vargas, mais precisamente no chamado governo constitucional. E aí, professor? Um ponto interessante dessa Constituição foi justamente as leis trabalhistas. Então, pela primeira vez, o Brasil traz na sua Constituição leis que favorecem a classe trabalhadora, leis que vão proteger o trabalhador. Então, temos aí essa Constituição com esse ponto importante. É a primeira a trazer as leis trabalhistas. Inclusive, foi nessa Constituição que foi criado o tal do salário mínimo. Escutamos muito isso aí nos noticiários, até mesmo em casa. Ah, vai ganhar quanto? Ah, o salário mínimo. Então, o salário mínimo foi criado justamente com essa Constituição, com as leis trabalhistas. O que seria a ideia de um salário mínimo? Seria a ideia que o trabalhador tem que ganhar o mínimo necessário para se ter uma vida digna. O salário mínimo é o valor que o trabalhador tem para receber o mínimo para se ter uma vida digna. Hoje, o salário mínimo gira em torno de R$ 1.100. A gente for olhar o salário mínimo hoje do Brasil. Professor, dá para viver com R$ 1.100? Você vai ter que fazer mais. Mas esse é o salário mínimo do Brasil nos dias de hoje. Tranquilo? E aí, um outro ponto interessante vai ser relacionado ao voto feminino. Vou até deixar aqui, ó, em maiúsculo, vou destacar o voto feminino. É isso mesmo. As mulheres não tinham o direito de voto no Brasil até então. As mulheres, elas não participavam aí politicamente do Brasil, elas não tinham a PP, a participação política. E isso vai mudar a partir dessa Constituição. Então, mulheres, se vocês hoje têm o direito de votar, se vocês têm o direito de participar da política, deve-se aí a essa Constituição. Em outras palavras, essa Constituição dá a cidadania para as mulheres. E o que seria essa cidadania? Cidadania, de forma bem simples, seria a PP, ou seja, a participação política, o direito de você participar aí do processo político. Então, está aí os dois pontos
que mais aparece em provas de vestibular, em provas de concurso e também vai aparecer nas provas de vocês. Tranquilo? Professor, tem mais informação? Tem, mas a ideia é o vídeo ser curto, ou pelo menos tentar fazer o vídeo ser curto. Por isso que eu só vou retratar esses dois pontos. Vamos passar. Professor, hoje tem informação. Tem sim. Eu disse para vocês que hoje não seria brincadeira. Continuando. E aí? Durante o governo constitucional, Vargas vai enfrentar aí esse fight, essa briga. Esse primeiro cartaz aqui, ó, que vou até destacar aqui, ó, tá vendo? Esse primeiro cartaz, ele pertencia à ação integralista brasileira, vulgo A e B. Ação integralista brasileira. Costuma aparecer mais em prova só com a sigla A e B. E aí? A ação integralista brasileira, ela era um partido que tinha aí ideias de direita, extrema direita, que é ser um partido de direita. É você apoiar o modelo capitalista. Então, a ação integralista brasileira era aí o partido de direita do Brasil. Se é o partido de direita, é aquele que apoiava o modelo capitalista, era contra as ideias socialistas. E aí, esse partido ele tem uma inspiração. Qual é a inspiração? Ele se inspirava no nazifascismo. É isso mesmo. O nazismo lá da Alemanha, o fascismo lá da Itália. Então, esse partido era uma inspiração nazifascista. E aí, o líder desse partido era um cara chamado Plínio Salgado. Para os íntimos, o Salgadinho. É. Então, tá aí esse primeiro cartaz durante o governo constitucional. É um cartaz da AIB, da Ação Integralista Brasileira. Era um partido de direita, ou seja, era aquele partido que defendia com unhas e dentes o modelo capitalista contra as ideias socialistas e tinha a inspiração nazi-fascista. Eles queriam imitar o nazismo e o fascismo lá da Europa. Plínio Salgado queria ser o Hitler aqui no Brasil, ou o Mussolini brasileiro. E o líder desse partido era justamente Plínio Salgado. Do outro lado, como é um fight, né, vou colocar aqui VS, né, do outro lado, temos esse segundo cartaz. O que era esse cartaz? Deixa eu só ajeitar aqui, senão vai ficar estranho. O A e B, eu sem querer. Pronto. Não fica, mas tudo bem. Eu estou tentando colocar a sigla A e B para não ficar com esse espaço. Assim. Sou integralista brasileiro, para ficar organizadinho. Né? Pronto, acho que agora fica. Ficou. E aí, do outro lado, nós temos a ANL. O que é a ANL? Ação Nacional Libertadora. ANL. A ANL era a inimiga da IP. A ANL era justamente o partido de esquerda do Brasil. Partido de esquerda, se é o partido de esquerda, é aquele que defende as ideias socialistas. É contra o modelo capitalista.
E aí, a inspiração desse partido é justamente o comunismo. O comunismo, lar da União Republicana Socialista Soviética, ou simplesmente da União Soviética. O líder desse partido, professor, estou vendo aí a foto, é o Lula. Não, pode parecer o Lula, mas não é o Lula, viu? O líder desse partido era um cara chamado Carlos Prestes. Carlos Prestes liderava aí a ANL. Então, tá aí os dois principais partidos que vão brigar durante o governo constitucional. A pergunta que o aluno costuma fazer é, professor, qual dos dois apoia Vargas? Nenhum. Por quê? Porque tanto a AIB como a ANL, elas querem o poder. Mas para chegar ao poder, elas têm que derrubar quem? Vargas. Então, como é que eles vão apoiar Vargas se eles querem derrubar Vargas do poder? Então, Vargas nem apoiava e nem era apoiado por nenhum desses dois partidos. Ao meu ver, eles foram burros, né? Por quê? Porque eles ficaram brigando entre eles, A e B versus a ANL, e aí essa briga vai enfraquecer os dois, e quem é que fica feliz lá governando o Brasil? Vargas. Foi isso que aconteceu. A AIB e a ANL ficavam brigando pelo poder, ficavam fracos, já que eles estavam brigando entre eles, e isso deixava cada vez mais forte Vargas no poder. E foi justamente isso que aconteceu. Tranquilo? Para concluir a aula de hoje, falta aí mostrar justamente, olha isso aí, cara, um termo tão conhecido nos dias de hoje. Ó. A fake news da era Vargas. Professor, fake news, o que é isso? Para quem não sabe, é um termo que está muito usado hoje nos dias, né? Fake news é uma informação, uma notícia falsa. É um termo em inglês, né? Fake news. Uma nova ou falsa notícia. Como assim, professor? Fake news de Vargas. Vargas, ele tinha que fazer uma eleição. Então, Vargas precisava aí de uma nova eleição. Isso aí era necessário, era uma necessidade, porque Vargas já estava governando há muito tempo sem vencer uma eleição. Então, existia aí essa pressão de se criar uma nova eleição. Lembrando que em 34, Vargas não criou a eleição, criou uma Constituição. E já era 1937. Então, existia aí essa necessidade. Vargas pensou, e agora? O que é que eu vou inventar? Como eu vou permanecer no poder sem precisar de uma nova eleição? A solução que Vargas encontrou para não criar essa eleição foi um tal de um plano COE. Plano COEM, plano COEM, você produzir do jeito que você quiser. O que é esse plano COEM, o plano COEM? Seria aí um plano de ameaça comunista. Professor, ameaça comunista? Sim, como assim? Segundo Vargas, os comunistas, a ANL, a Ação Nacional Libertadora, ou Aliança Nacional Libertadora, tanto faz, tinha esse plano para tomar o poder aqui no Brasil. E aí começa a se espalhar essa fake news, essa notícia aí mentirosa. Os comunistas tinham esse projeto para tomar o poder aqui no Brasil. Isso gerou um medo da população brasileira. Por quê? Porque começa a se espalhar bobagens e o povo acredita nessa bobagem. Que bobagem eram essas? Que os comunistas
iam queimar as igrejas. Olha o absurdo. E a população vai acreditar nisso, que os comunistas comiam criancinhas. Um absurdo. Mas o povo acreditava nisso. Logo, Vargas espalha essas notícias, que comunista faz isso, faz aquilo, vai amedrontar a população fica com medo da ameaça comunista, e aí a população pensa, e agora? Quem poderá nos defender? Então, o Chapolin Colorado da vez, a salvação aí do povo brasileiro seria justamente Vargas. Vargas precisava continuar no poder do Brasil para eliminar a ameaça comunista. Para isso, Vargas vai dar um novo golpe. Então, ele vai permanecer no poder sem ter feito uma nova eleição. Ou seja, ele vai dar um novo golpe. Ele deu um em 1930 e vai dar um golpe em 1937. Quando isso acontece, temos o fim, a morte do governo constitucional e o início, o nascimento do chamado Estado Novo. E aí, quer saber o que foi que aconteceu no Estado Novo? Aí são cenas para a nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera!